Fala galera, beleza? Professor Augusto na área, vamos para mais uma aula de História, né? A matéria favorita de todos vocês, ou não. Mas não importa, o que importa é que nós estamos aqui para desenvolver o nosso conhecimento, para estudar e para tornarmos pessoas melhores todos os dias, não é isso mesmo? Então vamos lá, vamos ajudar vocês agora a passar nesse vestibular. Nós que já começamos o nosso conteúdo de História do Brasil, não é? A história do Brasil, então, nós falamos na última aula, que foi uma semana ao vivo. Nós falamos. Deixa eu arrumar meu holofote, que é o que bonito vai ficar agora, ó, vai vendo. Nós falamos aí, então, sobre a proclamação da República do Brasil, sobre a primeira Constituição e sobre o primeiro governo. Eu sei que eu devia ter feito isso antes, mas aqui caiu. Aê, pronto. E sobre o primeiro governo, né? Sobre o governo provisório e sobre o governo de Marechal Deodoro da Fonseca. Nós vimos que o Marechal Deodoro da Fonseca não tinha habilidade política nenhuma e também a economia não ajudou porque veio aquela crise do encilhamento. A questão é a seguinte. Quando Marechal Deodoro da Fonseca, vou mostrar o menininho aqui, ó. Quando esse senhor aqui, tá aqui, tá aqui. Quando esse senhor aqui, Marechal Deodoro da Fonseca, foi eleito presidente da República, né? Em fevereiro de 1891, foi eleito como vice-presidente da República esse senhor aqui, chamado Floriano Peixoto. Esse cara aqui é chamado Marechal de Ferro, Floriano Peixoto. Lembre-se desse nome. Quando ele foi eleito, pessoal, Floriano Peixoto, ele foi eleito como vice. Qual que é o grande problema? Quando o Deodoro da Fonseca foi eleito presidente e vice, a Constituição, que tinha acabado de sair do forno, estava com cheirinho de fresca, dizia o seguinte: olha, se o cargo da presidência ficar vago antes de 2 anos de mandato, ou seja, se o presidente morresse, renunciasse, né, fosse arrebatado, não sei o que acontecesse, caísse num buraco, se perdesse, o que ocorreria? Antes de 1893, deveriam ser chamadas novas eleições. Se fosse depois disso, o vice assumia e terminava o mandato. Mas antes deveriam ser chamadas novas eleições. Só que Deodoro da Fonseca renunciou após 9 meses de governo e esse cidadão aqui, Floriano Peixoto, era o vice. O que você devia ter feito, Floriano Peixoto? Ele deveria ter chamado novas eleições. Mas olha para esse cidadão, galera. Olha para esse menino. Eu pergunto para vocês. Tem jeito de que esse cara vai renunciar à presidência? É claro que não, né, Floriano? Então, o Floriano, pessoal, vai ficar no poder, beleza? E vai ficar conhecido como o Marechal de Ferro, porque ele vai ficar no poder de forma inconstitucional e mesmo ficando no poder de forma inconstitucional, ele consegue se manter até o fim do seu mandato. Professor, quando que é o fim do mandato do Floriano? 1894. É o mesmo ano que seria o fim do mandato de Deodoro da Fonseca. Então lembre-se, Floriano Peixoto deveria ter chamado novas eleições, não chamou. Ele termina o mandato que deveria terminar Deodoro da Fonseca. Beleza? Então, senhoras e senhores, Floriano Peixoto, vamos falar aí sobre o seu governo, que já começou bem legal, que começou de forma inconstitucional. E assim vai o Brasil. Seu segundo presidente, o Marechal, que não deveria ser. Ok. Vamos continuar. A questão é a seguinte, pessoal. Como o governo de Floriano Peixoto, né, ele era irregular, uma série de problemas vão aparecer e uma série de pessoas aí questionando o seu poder vão aparecer, tá bom? Então assim, como ele nunca abandonou o seu cargo, ele ganha o apelido de Marechal de Ferro, beleza? E vai demonstrar aí a sua postura ditatorial. Muito bem. Óbvio que ele começa a sofrer ataques de diversos grupos, tá bom? Então, por exemplo, quais são as duas principais revoltas que vão acontecer no seu governo? A primeira, né, é a segunda revolta da Armada. Se vocês prestaram atenção semana passada, no governo de Deodoro da Fonseca, ó, teve uma revolta da Armada, que é o quê, pessoal? Como o período político está bem complexo e cheio de problemas, nós temos aí a Marinha contra o Exército. Então, o almirante, líder da Marinha, chamado Custódio de Melo, esse senhor, brincadeira, não vai aparecer ninguém na tela, tá zoando. Então, Custódio de Melo, que era então líder da Marinha, se coloca contra o Deodoro da Fonseca, que o Deodoro da Fonseca tá fazendo um monte de coisa errada, não estava fazendo as coisas direito. Legal. Aí, quando assume o Marechal Floriano Peixoto, piora tudo, né? Porque o cara nem tinha direito, né, de estar ali no poder. Então, Custódio de Melo também se coloca
contra a Floriano Peixoto. Ficou assim como a segunda revolta da Armada, ela acontece em 1893, né? E é quando então os marinheiros ameaçam bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E calma, calma, que daqui a pouco vai ficar pior, porque Floriano Peixoto vai se aliar a outro movimento. Enfim, vai dar um problema danado. Acompanhe comigo agora. Que problema danado é esse? Revolução Federalista. Vamos passar o professor Augusto para cá. Revolução Federalista. Professor, o que foi a Revolução Federalista? Deixa eu falar para vocês, gente. A Revolução Federalista é assim. Ela é importante porque para vocês, terceirão, ela pode cair em História do Paraná e ela pode cair em História do Brasil. Se você for fazer vestibular na UFSC, também pode cair na História de Santa Catarina. Não, professor, eu vou mais para o sul, para o Rio Grande do Sul. Cai também. Então, assim, aqui para o sul do Brasil é um dos maiores acontecimentos da história do Brasil e do Brasil República também. Legal, professor. Para de enrolação e fala o que foi a Revolução Federalista. Acontece o seguinte. Lá no Rio Grande do Sul, quem estava no poder era o partido PRR, né? O Partido Republicano do Rio Grandense ou o Partido Republicano Gaúcho. O que acontece? Esse partido, galera, era conhecido aqui como republicanos, beleza? Então, o grupo que estava no poder é esse grupo que está aqui acima de mim, tá vendo? Esse texto que está aqui acima de mim, que são os chamados chimangos. Os chimangos estavam no poder e durante o conflito eles vão ficar conhecidos como pica-pau. Cadê o pica-pau? Aqui, ó. Tem um pica-pau, tá vendo? Chique. Eram ficar conhecidos como pica-paus por causa dos seus uniformes azuis e vermelhos, tá bom? E eles estavam a favor do governador que estava no poder do Rio Grande do Sul, chamado Júlio de Castilhos. Em português, Júlio de Castilhos. Vê que o meu espanhol tá afiado, né? Júlio de Castilhos, pessoal, então governava o Rio Grande do Sul. E esse grupo dos chimangos, pica-paus republicanos, presta atenção, eles são a favor da centralização política, do presidencialismo, do positivismo e, consequentemente, do governo federal. Ou seja, eles eram a favor do governo de Floriano Peixoto. Então, aquele que estava no poder tinha o apoio de quem estava no poder do Rio Grande do Sul, que eram os chimangos, que eram os pica-pais, que eram os republicanos. Legal, professor, interessante. Só que essa galera aqui, tá? Os chamados maragatos, eles eram um grupo que apareceu como um partido, o Partido Federalista, no Rio Grande do Sul. E o Partido Federalista perdeu as eleições para os chimangos aqui em cima, tá? Então, os federalistas, aqui, perderam as eleições para os chimangos. E eles não vão gostar de nada disso, tá? Eles queriam retirar Júlio de Castilhos do poder do Rio Grande do Sul e implementar, prestem atenção, um sistema descentralizado baseado no parlamentarismo. Eles queriam uma reforma constitucional e, óbvio, eles eram contra Floriano Peixoto. O grande nome dos maragatos durante o conflito será o general, né, o grande líder militar chamado Gumersindo Saraiva. Olha que nome bonito para você colocar nos seus filhos lá na frente, daqui 10, 20, 30 anos. Gumersindo Saraiva, que coisa bonita, tá? E aqui em cima, o outro líder famoso, só que dos chimangos, é o general Antônio Ernesto Gomes Carneiro. E ambos esses dois cidadãos, como é que eu faço? Assim, aí. Tanto o Antônio Ernesto Gomes Carneiro quanto o Gumersindo Saraiva, mas aqui, né? Aqui. Eles vão participar do movimento chamado Cerco da Lapa, que eu já falo para vocês. A questão é a seguinte: inicia-se um conflito político entre os dois. Deixa eu sair aqui, ó. Inicia-se um conflito político entre os dois, tá bom? Entre esses dois grupos, e esse movimento acaba também se tornando um movimento militar. Começa então uma guerra entre o grupo dos chimangos e dos federalistas. Obviamente que os chimangos, como eles apoiavam Floriano Peixoto, eles terão apoio de Floriano Peixoto. Mas, como nós vimos, lá no Rio de Janeiro, o almirante Custódio de Melo, era contra Floriano Peixoto. Então, adivinha quem que se alinhou? Quem que ajudou os maragatos, os federalistas na guerra contra os chimangos? Exatamente, o almirante Custódio de Melo e a Marinha Brasileira. Olha aqui, galera, isso é importante, tá? Os federalistas começaram uma guerra no Rio Grande do Sul, tá? O exército federal foi lá tentar conter a revolta, mas a revolta começou a crescer. Nós fizemos um teatro sobre isso na História do Paraná, quando vocês estavam no 9º ou no 1º ano, tá?
E aí o movimento começou a subir. Os federalistas, que eram os revoltosos, os revolucionários, começaram a ganhar e começaram a subir. Venceram o Rio Grande do Sul, subiram para Santa Catarina. Em Santa Catarina, na cidade do Desterro, que era a capital de Santa Catarina, eles vão se encontrar, como eu disse com vocês aqui, ó, com o Custódio de Melo. E aí o movimento revoltoso dos federalistas, dos maragatos, cresce, fica maior, fica mais poderoso. Se tomou o Rio Grande do Sul, tomou Santa Catarina, qual que é o próximo passo? O próximo passo é tomar o Paraná. E no Paraná eles vão fazer um movimento de 3 frentes. Atenção! Lapa, Paranaguá e Curitiba. Beleza? Então, gente, vai ser a Revolução Federalista que pela primeira vez na história do Paraná, a capital muda, sai de Curitiba e vai para a cidade de Castro. Pause e anota isso. A única vez que a capital do Paraná não foi Curitiba foi Castro. Única vez! Se aparecer no seu vestibular falando Paranaguá, por ser a primeira vila, a primeira cidade do Paraná português, ela foi a primeira capital. Mentira, beleza? Não acreditem nesses mentirosos. A questão é o seguinte, pessoal, o conflito vai se estender, então eles tomam essa região do Paraná, só que Floriano Peixoto faz uma aliança com o PRP, isso mesmo, o Partido Republicano Paulista. E como os paulistas possuíam recursos, vão ajudar Floriano Peixoto a derrotar o movimento federalista, acreditando também, pessoal, há registros que dizem que o próprio Estados Unidos mandou ajuda para o Brasil. E juntos, eles vão vencer os federalistas lá no estado de São Paulo. E pouco a pouco os federalistas foram sendo empurrados de volta para o Rio Grande do Sul. Inclusive, eu falei para vocês que a cidade de Florianópolis se chamava de Desterro. E depois da Revolta Federalista, ela passa a se chamar Florianópolis. Isso mesmo, cidade de Floriano. Eu duvido que você sabia isso aí. Se você sabia, comenta aqui no vídeo. Eu duvido que você sabia porque até eu tinha esquecido desse detalhe. Tá, mas então, vou passar então a capital de Santa Catarina, que é uma ilha, né? A se chamar então Florianópolis. Legal. Vamos dar continuidade aqui então. Acabou, pessoal, lá em 1895, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, na chamada Paz de Pelotas. Só que perceba, ela já acontece quando quem está na presidência é Prudente de Moraes. Abre a mente, olha que doido. Quem foi que ajudou Floriano Peixoto a derrotar o movimento federalista? O PRP, Partido Republicano Paulista. Adivinha, meu querido, de qual estado que Prudente de Moraes será? São Paulo. São Paulo. Então, São Paulo vai aí, então, colocar o seu primeiro presidente, sem ser um militar, que será Prudente de Moraes. Certo, pessoal? Então, esse conflito da Revolução Federalista foi muito importante. Os federalistas foram derrotados, mas tem uma coisa muito importante. Isso demonstra que o povo não é songo. O povo brasileiro não vai aceitar passivo o que as elites querem, o que o poder político quer. A Revolução Federalista é a primeira prova de que o povo brasileiro não vai aceitar tudo passivamente. Revolução Federalista, Canudos, Revolta da Chibata, Contestado, Revolta da Vacina, são demonstrações da insatisfação popular no Brasil. Certo, pessoal? Achei que foi muito legal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. E eu vou fazer outro vídeo, tá? Eu vou postar aqui junto com esse vídeo um documento da FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, do CPDOC, que é a análise de documentos deles, falando sobre a Revolução Federalista. Se a sua específica é história, leia. Beleza? Daqui a pouco eu volto e vou falar sobre República do Café com Leite, porque com esse conteúdo nós terminamos o conteúdo sobre sobre República da Espada. Beleza? Daqui a pouco eu volto para falar então sobre República do Café com Leite e Elite Cafeeira. Um grande abraço e eu volto daqui a pouco. Fui!